Eu já estava com saudade das sextas-feiras, né? Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós e que tenhamos um ano de 2024 pleno de realizações, e vamos tratar desse assunto. Como agirmos nesse novo ano de 2024? Qual seria as nossas maiores preocupações em relação a esse ano? Muito bem. Nós estudamos na física. Antes disso, eu queria cumprimentar o professor José Humberto, que está aqui, meu querido amigo e colega de trabalho, grande educador, administrador. José, levanta um pouquinho para o pessoal te ver. Muito bem. Agora senta aqui do meu lado. Vem cá. José Humberto, convivemos diariamente no ambiente universitário, eu aprendo muito com ele. É um homem sábio e dotado de grande capacidade de conciliação. Os universitários chegam irados e saem arrependidos porque chegaram irados depois de conversa com ele. É o nosso terapeuta. Que bom. Muito bem. Estudamos na física, quando estudamos vetores. O que é o vetor? Vetor é uma força. E essas forças interagem entre si. A soma desses vetores é denominada vetor resultante. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, cada um tem uma energia física, energia moral, energia mental, mas desse grupo que aqui está, surge um vetor energético resultante. Nós não vemos, mas ele existe. Muito bem. O nosso calendário terreno, ele vem para organizar as nossas atividades. Mas, no dia de hoje, o Sol não veio trazendo 19 de janeiro de 2024. Não surgiu uma placa do infinito dizendo o dia de hoje. Portanto, o movimento de rotação da Terra, que existe há bilhões de anos, se repete dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Portanto, calendário ocidental, calendário oriental, são estratégias para que nós organizemos os nossos tempos aqui na Terra. No entanto, o ano, o mês, o dia, psicológicos existem. Na virada do ano, as mentes que convivem nessa sociedade brasileira plasmaram energias. E é evidente que nós estamos aqui, mesmo cada um tendo sua autonomia, mesmo cada um tendo o seu livre-arbítrio, nós influenciamos uns aos outros, ou uns sobre os outros, em relação às nossas energias. Portanto, o ano psicológico de 2024 existe, mesmo a natureza não determinando calendário. Tem dias que nós levantamos e pensamos, nossa, hoje está com cara de domingo, hoje está com cara de sábado. O que significa isso? Nós percebemos a energia coletiva daquele lugar, daquele ambiente, e sentimos as energias daquele dia do domingo, por exemplo, em plena quarta-feira. Nas férias, quando nós viajamos e vamos à beira do rio, à beira do mar, parece que todo dia é domingo. E observamos as pessoas num ritmo frenético e até nós nos esquecemos que dia é hoje.
Dizem que férias é quando você esquece que dia é hoje. Perdeu a noção do tempo. Perdeu a noção do tempo. Ou seja, o repouso se estabelece. Então, esse novo ano 2024, ele vai se apresentar a cada um de acordo com as suas necessidades evolutivas. Pelo menos para mim, ele veio com um recado: é ano de organização. E começamos, desde o final do ano passado, a organizar a nossa casa. Foram mais de 23 sacos de lixo, num apartamento de 125 metros quadrados. Você entrava lá e falava, mas está tudo arrumado, mas desorganizado. Nós adotamos, ao longo da vida, 3 critérios para organizar, fazendo 3 perguntas. Isso é necessário? Isso é útil? Isso é importante? E no ano 2024 eu determinei a 4 perguntas. Se eu morrer hoje, o que é que os herdeiros vão fazer com isso? Aí foi mais coisa para fora. 3 sacos de lixo só de recibo pago. Se eu desencarnar hoje, o que é que o povo vai fazer com isso? Vai jogar no lixo. Então, vai para o lixo. Eu garanto que muita gente tem aqui contas que pagou há 10, 20, 30 anos. Eu joguei conta de 20 anos atrás, pelo amor de Deus. Quanta energia parada num lugar pequeno. Em nosso ambiente de trabalho, não é, professor José Humberto? Foram lixos e lixos de papel. Nós começamos jogando coisa fora, né? Digitalizando, repassando para outros departamentos. Então o ano veio dizendo assim: organiza a tua casa. Não como o rei Ezequias, porque tu vais morrer, mas para viver melhor. Para vivermos melhor. Então o critério que eu usei foi: o que é que os herdeiros vão fazer com isso? Não serve nem para doar. Vai doar o quê? Recibo pago. Não dá nem para colocar no lixo, então tivemos que usar a churrasqueira do prédio para queimar. A Marisei, que é especialista em queimar coisa na churrasqueira do nosso prédio, cuidou disso. Eu não tenho jeito para isso, mas ela tem. Há muitos anos que eu uso o calendário, fazer propaganda aqui, das editoras paulinas. Todo mês de dezembro vou lá, compro o calendário e ponho no calendário de parede. Esse ano fui, não achei o calendário. E não tinha previsão, não tem mais, acabou o calendário. Aí eu liguei para 15 estados brasileiros, procurando o calendário da Paulinas. Nada, zerou. Eu falei, meu Deus! Até que eu achei em São Luís do Maranhão, que veio do calendário. Aí eu pedi logo 3. Para mim, para a Marisei e para o Vinícius. Eu falei, meu Deus, que ano é esse? Aí eu lembrei que é ano bissexto. Eu lembrei que é um ano que vai exigir organização, persistência e resiliência, capacidade de solucionar problema da melhor maneira possível, de forma pacífica, como o professor José Humberto faz lá com os alunos que chegam reclamando. Nós trabalhamos num departamento que é o departamento da reclamação. Ninguém chega para elogiar. Vem sempre, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, não sei o quê, só reclamando. Então, problemas graves, ele resolve. Sabe ouvir e sabe dizer que o outro precisa ouvir. Eu não tenho esse jeito. Então, o ano psicológico chegou. E o que nós vamos fazer com esse ano psicológico? Um dia Jesus, em suas andanças, resolveu mais uma vez ir à casa de Lázaro, em Betânia, da Judéia. Ele e alguns dos seus discípulos. Lázaro era filho de Simão, irmão de Marta e de Maria. Já falei isso aqui outras vezes. E Jesus começou a conversar, e seus discípulos em derredor, Marta e Maria, a escutá-lo. Em determinado momento, Marta sentiu a necessidade de preparar o almoço, de cuidar da recepção. E Maria
continuou a escutar Jesus. Em determinado momento, Marta reclamou e disse: Senhor, pede para Maria me ajudar, porque eu vou ter que fazer isso aqui. Aí Jesus disse: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Claro que Marta estava preocupada em cumprir um dever, atender bem os hóspedes. Mas provavelmente saiu numa hora que não era devida. Jesus ainda falava. E ele disse: Maria escolheu a melhor parte. A parte espiritual. Muitas vezes nós cuidamos muito do CNPJ, do CPF, mas não cuidamos do espírito. Não cuidamos das necessidades espirituais. E muitas vezes nós pensamos, pela nossa cultura, que quantidade é tudo. Como já dizia Maria Teresa de Calcutá, não se preocupe com quantidade, se preocupe com simplicidade, ajudando o seu próximo, e comece com você mesmo, que é o próximo mais próximo. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com todos, nos preocupamos com, por exemplo, a periferia da convivência, e não nos preocupamos conosco, por exemplo, com as nossas consciências. Há um documentário na Netflix denominado Minimalismo Já. Alguém já assistiu? Minimalismo Já? Já assistiu? Toda vez que eu assisto aquele documentário, eu tenho que limpar alguma coisa de casa. Ou seja, nós precisamos de pouca coisa para viver. Uma vez eu assisti de madrugada, e tinha tanta fita, cassete, que eu falei: isso aqui saiu para quê? Vamos para o lixo. Se não for para o lixo, vende, doa, faz qualquer coisa, mas se livre daquele tipo de objeto na sua casa que não é útil, que não é necessário, que não é nem importante. E ainda que seja útil, necessário e importante para você, cuidado, porque se você desencarnar, os herdeiros vão jogar no lixo. Precisamos fazer um balanço geral nas nossas existências. Um balanço nas nossas vidas. Isso aqui é necessário? É. Por que é necessário? Foi necessário ontem. Por que eu tenho que cuidar disso hoje? Chegou o ano e fazemos promessas a nós. Promessas de melhoria espiritual. E são renovações, manifestações da esperança. A esperança de um ano novo nos renova por dentro, fazendo com que nós desejemos ser melhores. Mas poucas coisas são necessárias, até uma só. Com isso, Jesus simplifica, nos ensina a simplicidade do ter, do possuir. Realmente, nós precisamos de poucas coisas. Depois vem a organização moral. A material é: se livre de tudo que você não precisa. E a moral? A moral vem: tire de você qualquer tipo de mágoa, de ressentimento que você possa sentir por alguém. Ou por algo, ou por um acontecimento. A organização da vida moral é complexa. Muito mais complexa do que a organização da vida material. Porque exige desprendimento. Assim como a organização da vida material exige desapego, a organização da vida moral também exige desprendimento. E qual é a causa desse apego? No caso da vida material, valorizar o que não é necessário, valorizar o que não é útil, valorizar o que não é importante. E como se organiza a vida moral? Primeiro se perguntando: eu tenho alguma coisa contra alguém? Todos nós temos. Todos nós temos alguma coisa contra alguém. Mas aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela frase:
Bendito é aquele que dorme, dizendo: nada tenho contra ninguém. Como é que consegue isso? Nada tenho contra ninguém. Nem com aqueles que nos ofenderam ou que nos ofendem. É um exercício. Há uma diferença de sermos humildes, de praticarmos a humildade. O humilde é natural. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele estava ali querendo ser humilde, porque ele era humilde. Mas o que ele queria com aquilo? Que os seus discípulos se comportassem uns para com os outros com humildade e com respeito. Na verdade, com muito mais respeito do que com humildade. Porque não se conquista a humildade da hora para a outra. Mas o respeito. Respeitem uns aos outros. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, comigo não precisa não. Não vou deixar. Ele disse: Pedro, se você não deixar, você não é digno de mim. Não, Senhor, então lava até os pés, lava a cabeça, lava tudo. Não, Pedro, é só os pés. Uma coisa é o indivíduo ser humilde, outra coisa é ele dá lição de humildade. Tem gente que dá lição de humildade, mas não é humilde. Pratica para aparecer. Pratica para demonstrar: olha como eu sou humilde, olha como eu sou simples. Mas no fundo é uma pessoa que não conseguiu ainda essa virtude. Então, nós temos algumas metas, por exemplo, perdoar, não ter mágoa de ninguém, se comportar de forma humilde, ter paciência, ou seja, compreender o tempo do outro, tolerância, saber a hora de agir. Poderíamos aqui enumerar uma série de providências para a organização da nossa vida moral. Perfeito. Mas não vamos nos preocupar com tantas coisas. Poucas coisas são necessárias, ou seja, para esse novo ano, um foco. Qual é a minha prioridade para esse ano? Eu disse lá em casa, minha prioridade para esse primeiro semestre: organização. Pronto. Na vida material. E qual é a prioridade para a vida moral? São tantas virtudes, são tantos atrativos, cada um vai buscar a virtude que mais lhe encaixa, a virtude que mais lhe chama a atenção. Tem gente que está mais próximo da humildade, outro da paciência, outro do perdão, outro do amor incondicional. Cada um vai buscar, através do trabalho, a virtude, e vai trabalhar essa virtude em si próprio. Agora, quando o indivíduo busca a paciência vai levar o indivíduo, o espírito, às demais virtudes. Quando se busca uma virtude, aquela virtude nos levará às demais. Então, não nos preocupemos com a santidade, em sermos santos em 24 horas, em um ano, mas em dominarmos, em conquistarmos, em compreendermos profundamente aquela virtude, para que essa virtude nos leve às demais. Quem é humilde pode até não ter paciência, mas a humildade vai levar à paciência. Quem tem fé pode até não ser caridoso, pode até não ser desprendido, mas a fé levará ao desapego e à caridade. Cada virtude está irmanada com as demais. Então, qual é a virtude que nós vamos priorizar para esse novo ano? Como estamos falando em organização, vamos pensar no desprendimento. Amar mais do que ser amado. Servir mais do que querer ser servido. E deixar o passado, porque não temos mais o controle sobre ele. Saint-Exupéry diz que a coisa mais mutável é o passado. E eu levei um tempo para entender. Mas o passado, embora não possa ter retorno, o passado pode ser
corrigido. Jesus disse: se você vai até o altar e oferecer uma oferenda, e lá lembrar que você tem alguma coisa contra teu irmão, ou o inverso, deixa a oferenda no altar, volta, reconcilia com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás encarnado com ele. É um exercício. Pegarmos o telefone, ligarmos e dizer: meu irmão, me perdoe se eu te ofendi. E ainda que ele não perdoe, e ainda que ele diga não, ainda que ele não aceite o pedido de desculpas, não tem problema. Você já se reconciliou com ele, embora ele não tenha aceito. Porque, na verdade, tudo é entre nós e as nossas consciências. Nós e Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E cada um merece o respeito por essa filiação, por essa identidade, por essa natureza divina que existe em todos nós. Então é hora de fazermos o nosso planejamento moral. O que é mais urgente? O que eu preciso mais hoje para sentir a leveza da evolução, a felicidade que a evolução espiritual nos permite? Cada um aqui vai escolher seu caminho. E vamos chegar até o final do ano com os objetivos traçados. Esse ano eu vou focar nessa virtude. Por exemplo, a maledicência. É ano de eleição. Não vai ser fácil não falar mal de político. Né? Ainda hoje está tudo polarizado, né? Tudo está polarizado. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Né? Ficou assim. Nós fomos a Brasília, no ano passado, pegamos um táxi. O taxista era Bolsonaro. Naquele momento eu também fui, mas é verdade, é assim mesmo. Voltando do hotel para o aeroporto, o outro era lulista, eu também sou lulista. Ou seja, eu sou quem você quiser. Eu quero é ter paz com você. Eu tenho um amigo que ele faz parte de uma instituição espírita, e ele está sendo expulso porque ele disse que era Bolsonaro e o povo do Lula lá não quer ele. Olha que absurdo a gente chegou. Que absurdo a gente chegou. Inimigos da família. Na verdade, não é isso. Nós usamos a política para expressarmos o que nós sentimos pelo nosso irmão. É como corintiano e palmeirense. O problema não é a questão política ou a questão do esporte. O problema é que você usa isso para expressar seus sentimentos em relação ao familiar, em relação ao outro. Então, a maledicência. Como é que a gente segura a língua para não falar mal de ninguém? Já é um grande objetivo, ainda mais num ano como esse, de eleição municipal. Esse ano eu não vou abrir minha boca para falar mal de alguém. Pensar pode. Mas vai chegar um ano que nem pensar a gente vai pensar. Vai chegar um tempo que a gente só vai ver a coisa boa, o lado bom de tudo, o lado positivo de tudo, a energia positiva em tudo. Jesus nunca falou mal do Império Romano, nem do imperador. Mesmo no tempo da Judéia, que estava sendo colonizada, não, dominada politicamente e economicamente pelo Império Romano. E quando criticaram o imposto, ele disse: de quem é essa esfinge? De César. Dá a César o que é de César. Ele foi um revolucionário espiritual, não no campo político, como queria Judas, como queria Barrabás, como queriam os partidos, os membros do partido dos Zelotas. Então, o que nós vamos fazer? Combater a maledicência. Quer ver outra coisa difícil? Falar a verdade. Não mentir. Mas nós mentimos o tempo todo, quer ver? Em vez de você estar bem, eu digo, estou bem. E não está bem. A gente mente para se livrar do outro. Diga que eu não estou. Se for para mim, eu não estou.
passar um ano sem mentir, não abrir a boca para mentir. Agora, não significa dizer que tem que dizer toda a verdade. Um advogado na área penal vai dizer para o juiz: ó, meu cliente matou, não se arrependeu e mataria de novo. Não vai fazer isso. Nunca mentir, mas saber para quem vai dizer a verdade. Porque muitas vezes a verdade não é suportada pelo outro. Imagina a sogra ouvindo da nora a verdade, ou do genro. Um antipático ouvindo a verdade. Não. A ordem é não mentir. Jesus não disse toda a verdade, algumas das quais ele se utilizava de parábolas, porque as pessoas não estavam preparadas para toda a verdade. Olha que propósito interessante, dizer só a verdade, abrir a boca só para falar a verdade. Tem gente que diz: eu falo a verdade, fala a verdade de forma indelicada. É o meu jeito, é o seu jeito, mas é o jeito deselegante de dizer a verdade. Muitas vezes o problema, o que fere não é a verdade, é como se diz a verdade. É o como. É o como. Então, a que propósito? Esse ano eu só vou abrir a boca para falar a verdade. Se eu não puder dizer a verdade, eu silencio. Mas não vou mentir. É um exercício. Tem que ser muito inteligente para não dizer, para não mentir, para não dizer mentiras. Mas por que a gente mente? Não é nem porque diz respeito ao outro. A gente mente porque a gente tem preguiça de pensar em dizer a verdade. Preguiça mental. Nós não somos treinados para pensar. Nós somos treinados para falar sem pensar. E não pensar antes de falar ou antes de agir. Então, quais são os nossos propósitos? Eu conheço pessoas que não mentem. Eu conheço pessoas que não falam mal de ninguém. Conheço pessoas de uma paciência fenomenal. Também conheço pessoas que têm uma fé inabalável. Conheci um homem, Dr. Emanuel Muniz, da Federação Espírita da Bahia, promotor de justiça, palestrante, e ele dizia: a nossa paz ninguém tira. E um dia a esposa dele disse: é verdade, convivo com o Emanuelzinho há 50 anos, nem eu consegui tirar a paz desse homem. A nossa paz ninguém tira. Emanuel Muniz, um promotor, já desencarnou. Aquele tinha paz. E tive o privilégio de conhecê-lo, de conversar com ele. A nossa paz ninguém tira. A vida nos oferece lições, exemplos. Pessoas otimistas que sempre vê o lado bom de tudo. Fulano falou mal de você. Que bom, pelo menos não me agrediu. Mas ele te agrediu, que bom que ele não me matou. Mas ele te matou, que bom, não matou minha mulher nem meus filhos. Mas ele matou tua família, mas deixou o vizinho em paz. Ele sempre vê o lado. É o que se fala, né? Os homens, abelha, vê sempre o mel, e mosca que vê sempre a ferida. Então, o que nós precisamos fazer? Falar mais, ouvir menos, ouvir mais. A arte de ouvir. A arte de ouvir. Que o professor José Humberto tem. A arte de ouvir. Saber escutar. O outro fala e você pergunta e quer saber mais. Coisa que a mãe não tem, mas a avó tem de sobra. Os avós têm muita paciência para ouvir seus netos. Então, a arte de saber silenciar. Silêncio, praticar o silêncio físico, mental. A arte de ser indiferente diante das ofensas. A arte de sorrir
diante da adversidade, diante da dor. Uma vez eu vi Divaldo Franco fazer uma palestra, ele estava vermelho, com 42 graus de febre. E ninguém sabia que ele estava com 42 graus de febre. E sorria para todos. E o Chico, com dores, dor no olho, e atendendo a todos. A arte de sorrir, a arte de ser otimista, ver sempre o lado bom de tudo. Mas também precisamos de uma coisa, sabermos o que nós podemos e o que não podemos. Eu gosto muito de acompanhar o jogo de tênis. Alguém acompanha aqui tênis? Acompanha? Está vendo o aberto da Austrália? Você viu que a Bia perdeu hoje? A Bia perdeu de uma tenista que não tem o preparo que ela tem. E por que ela perdeu? Porque ela anda trabalhando como dupla também. Ela está no torneio em dupla e em simples. Nenhum corpo aguenta um torneio em dupla e em simples, jogando 2 vezes. E nenhum campeão de tênis ganha, é o número 1, sendo jogador de tênis de dupla. Aí o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós damos conta e o que não damos conta? Não vamos assumir compromissos que nós não podemos ou não temos condições de suportá-los. Olha, eu dou conta disso aqui eu não dou conta. É o autoconhecimento. Quantas vezes nós assumimos obrigações porque não sabemos dizer não? Meus irmãos, do dia 1º de janeiro até hoje, eu disse mais não do que sim. Foi muito não. Convite de todo lado. E eu não posso. Cancelei palestra faltando 2 dias, eu não posso. Porque se eu deixar, todo dia eu vou fazer palestra. Vai falar tanto, não vai ter nem tempo de praticar. Calma. Vamos fazer o que nós damos conta de fazer. O equilíbrio, em primeiro lugar. O sono, o repouso, o lazer. Uma boa noite de sono, reparador, para que nós tenhamos um dia de grande produtividade. Então, cada um aqui vai fazer o seu propósito para esse novo ano e para os novos anos, sabendo que poucas coisas são necessárias para Deus, que o que Ele quer é a nossa alegria, a nossa felicidade. Ele não quer sacrifícios, Ele não quer martírios, Ele quer paz, amor, harmonia, equilíbrio, para que nós façamos o que nós temos condições de fazer. E não vamos nos comparar. E não vamos dizer fulano é melhor, ou é isso, ou é aquilo, porque faz isso ou aquilo. Eu sou capaz de escrever 200 livros, mas não sou capaz de viver 24 horas na floresta amazônica. Não sei nem fritar um ovo. Não é, Marisley? Então, de que adianta ler e escrever e não sabe fritar um ovo? Vai morrer de fome. Então, todos nós temos virtudes que se somam, os vetores resultantes que se ajudam. E aí, vamos priorizar essa ajuda. Cada um dando o que tem para aquele que não tem. Vendo o documentário, também na Netflix, sobre um monge, um lama, na Mongólia. O grande ensinamento desse monge budista: servir a todos, servir as pessoas. A caridade. Então, meus irmãos, cada um aqui vai fazer uma introspecção. O que é que eu preciso mais para esse ano? Orar mais, conversar mais com Deus. É a melhor terapia que existe. Estabelecer o vínculo com Ele. Começar a conversar. Não apenas orações decoradas, mas a oração que vem do alto, que vem da consciência e principalmente do coração. Esse ano eu quero estabelecer uma intimidade com Deus.
Eu quero conversar com ele, fazer igual o rei Davi. Depois de alguns desses caminhos, e que era uma pessoa que sabia orar, sabia tocar o coração de Deus. Conversava com a alma. Qual foi a última vez que nós conversamos com a alma, com o nosso Pai? Então, há muitas propostas para a organização de fundo moral. Nos livrarmos das coisas materiais é muito fácil. Mas estabelecer um propósito moral de convivência é mais complexo. Então vamos começar com aquilo que nós damos conta, com aquilo que é possível. Ninguém bebe um tonel de água, mas gota a gota, copo por copo, daqui a pouco o tonel está vazio. Vamos aos poucos. A proposta da santidade não é uma proposta ilusória. Santo é o pecador que não desistiu de si mesmo. E mesmo que a caminhada seja de 1000 passos, começa com a primeira passada, o primeiro passo. E vamos começarmos com os nossos talentos. Vamos multiplicar esses talentos, as virtudes. As nossas virtudes nos protegerão dos nossos defeitos morais. Se você é boa nisso, se você é bom nisso, foque nessa virtude. Amplie para mais pessoas. E logo você vai perceber que você vai ter energia de sobra para combater as suas inclinações más. São algumas reflexões. Parecendo 2024, professor Zé Humberto, arrumação, organização. E na vida moral, ter mais paciência. Eu não tenho paciência. Você até acha que eu tenho paciência, né? Mas não tenho. É que eu disfarço bem, fiz teatro. Ter paciência. Meu grande objetivo esse ano 2024 é ter paciência. Ter paciência. Saber entender o tempo das pessoas, o tempo dos lugares, o tempo da história. É o meu propósito, confessando aos senhores aqui, é ter paciência. Eu tenho algumas virtudes, mas essa eu não tenho. É muito fácil ter paciência com pessoas boas, mas é muito difícil ter paciência diante de tantas injustiças. Não é fácil ter paciência quando nós assistimos os telejornais. Então, a paciência é a virtude que eu quero. Se eu pelo menos chegar um pouquinho mais, a do ano passado foi outra. Esse ano é a paciência. Né? Então, que cada um escolha por onde eu vou começar. E todo dia você pensando nessa virtude. Quer ver outra virtude maravilhosa? A persistência. Para finalizar, meus irmãos, a persistência faz até Deus mudar de ideia. Faz até Deus modificar seus planos. Está lá a história bíblica. O profeta Isaías chegou ao rei Ezequias e disse, diz o Senhor, organiza a tua casa porque tu vais morrer. Ezequias estava no leito de morte, mas ele ficou aflito, e ele orou, e ele conversou com Deus, Senhor, não deixa eu morrer, eu não posso morrer, porque eu não quero morrer, porque eu não posso. No dia seguinte, Isaías chegou, diz o Senhor, vai viver mais 15 anos. Falei, mudou de ideia. E isso Jesus fala na parábola do juiz iníquo. Era um juiz que não resolvia o problema da mulher, mas a mulher foi tão insistente que ele falou, deixa eu resolver logo o problema dessa mulher para ela me deixar. A persistência é uma grande virtude. Essa eu já consegui. Eu não preciso me preocupar com persistência. Essa eu tenho. E parece que desde pequeno. Minha mãe fala que quando eu queria alguma coisa que não me dava, eu batia a cabeça na parede até dar. Ou dá, eu morro. Aí esse menino é doido, então dá para ele logo. A persistência eu já tenho. Não me lembro de ter começado uma coisa que eu parei no meio do caminho, não. Não é, Marilei? Você lembra de alguma coisa que eu parei? Não, né? Quando foca, ou faz ou morre. Só tem um jeito de não fazer, morrer. A persistência eu tenho. Mas tem gente que não tem.
deixo a coisa no meio do caminho, mas a paciência eu não tenho. Então, vamos buscar as virtudes que mais queremos, que mais anelamos, não é? Que mais buscamos. Muita paz a todos e que Jesus nos ajude nesse novo ano em nossos projetos de melhoria espiritual.